Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do TJ São Paulo. Hoje nós vamos conhecer o segundo lugar, que fez 98 pontos para escrevente, é o José Avanzi. José, parabéns pela excelente pontuação e seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Enfim, espero que essa entrevista possa colaborar aí com a preparação do pessoal. Com certeza, é o maior intuito aqui. José, por favor, se apresente para que a gente possa te conhecer. Bom, meu nome é José Henrique Avanzi, tenho 28 anos, sou aqui de São Paulo e fui aprovado recentemente no concurso do TJ São Paulo 2021. José, você é jovem, conseguiu pontuar esses 98 pontos, uma excelente colocação na prova do TJ São Paulo. Queria entender quando começou a sua preparação? A minha preparação para concursos ela começou em meados de 2020, ali no meio da pandemia mesmo, né? Mas o meu estudo focado para o TJ São Paulo, ele aconteceu mais ou menos uns 6 meses antes da prova. Quando começou aquele burburinho de que a prova ia sair, eu comecei a direcionar o meu estudo para esse concurso e, bom, acabou dando certo. E como você conheceu a estratégia? Foi quando você estava ali se preparando para o TJ São Paulo ou antes? Eu acho que a estratégia é muito famoso, né? Então eu conheci pela internet mesmo. Quando eu fui pesquisar sobre concursos, quando eu tomei a decisão de estudar, eu comecei a pesquisar os melhores cursos, as melhores técnicas. Enfim, eu fiz ali um apanhado geral de tudo que era necessário para eu começar o meu estudo. E assim, muito facilmente eu descobri a estratégia, né? Então acho que foi assim, foi de uma maneira bastante natural, ali na internet mesmo. Entendi. Então, antes mesmo do TJ São Paulo, você já estava estudando, se preparando, formando a sua base? Isso, antes mesmo já estava formando a minha base e eu posso dizer que antes mesmo de começar a estudar, eu já havia conhecido a estratégia e, enfim, e começado desde então a formar essa base. Então, podemos dizer que o seu sucesso, o segundo lugar, 98 pontos, não aconteceram dentro de 6 meses. Já tinha uma preparação antes? Ah, com certeza. Na verdade, se eu for olhar para trás, acho que é da vida inteira, né? Então, assim, a gente estudou português desde a escolinha, né? Então, ali você acaba criando uma base que você traz consigo, né? Lá no futuro, hoje, né? Matemática, por exemplo, a matéria que eu estudei muito na minha época de vestibular. Tudo que você vai aprendendo ao longo da vida, você acaba carregando consigo, né? Então, é difícil também criar fazer um recorte muito preciso do tempo que eu gastei para passar no concurso. Acho que tudo você vai carregando com você. Então, assim, eu posso dizer que eu estou há 28, não, sei lá, se eu entrei no colégio com uns 6 anos, eu estou uns 22 anos aí estudando. Boa, porque uma das primeiras coisas que o pessoal pergunta é quanto tempo de estudo, quantas horas, quanto tempo? Então, é sempre legal a gente deixar isso bem detalhado. Mas a partir do momento que você decidiu, então, prestar o concurso do TJ São Paulo ali focado, como que era a sua rotina de estudos? Quantas horas líquidas você fazia? Como que você organizava os seus estudos na semana? Conta tudo pra gente. Eu estudava basicamente a minha rotina integral de estudos, né? Quando eu comecei a estudar lá em 2020, eu decidi abandonar o meu trabalho na iniciativa privada e focar integralmente em estudo para concurso. Como advogado? Como advogado. Trabalhava como advogado em um escritório e aí fiz uma reserva financeira, analisei, vi que eu tinha condições de sair do meu emprego para poder focar em concurso e fiz isso. Então, basicamente, eu estudava de manhã, de tarde e um pouco de noite, né? Em termos de horas líquidas, isso ficava mais ou menos entre 6 e 8 horas, né? Às vezes menos, quando tinha algum imprevisto, algum compromisso aí da vida, que é normal que todo mundo tem, né? Eu estudava um pouco menos e às vezes até mais, a depender, um dia eu estava mais inspirado, com mais tempo, né? Sim. Isso passava. Mas girava em torno disso, de 6 a 8 horas líquidas. E de segunda a sábado, eu costumava tirar os domingos para descansar. Dá um tempo livre aí para a cabeça, né? Com certeza. E como que você organizava os seus estudos? Por exemplo, você estudava uma matéria até esgotar essa matéria, ou você fazia 1 hora a cada matéria? Como você dividia? Eu estudava em ciclos, né? Geralmente, estudava entre 3 a 4 matérias ao mesmo tempo e ia rodando, né? Às vezes 1 hora ou 2 horas a matéria, trocava para uma outra matéria. Nunca adotei essa técnica de estudar uma matéria inteira até esgotar, porque eu acho que estudando várias matérias ao mesmo tempo, eu acho que o estudo flui melhor, né? Eu acho que você tem pelo menos eu tenho uma sensação de que eu estou caminhando mais no edital, sabe? Eu estou chegando mais próximo de concluir o edital e enfim. Mas isso é pessoal, né? Então, mas basicamente era isso, era em ciclos. Entendi. E tinha alguma matéria que você
tinha mais dificuldade? Quando teve ali pós-edital, como você trabalhava ela? Eu posso eleger as duas matérias que eu tive mais dificuldade, que são informática e atualidades. A informática, eu acho que todo mundo que faz o concurso TJ tem uma certa dificuldade. Todo mundo falou de informática. Todo mundo, né? Então, assim, que bom que eu não estou sozinho nessa, então, né? Então, eu não sou da área, né? Eu sou do direito. Então, assim, eu tinha aqueles conhecimentos básicos de quem usa o computador, o pacote Office, né? O Word, essas coisas, né? Eu usava até no meu trabalho, mas não posso falar que eu sou um expert, né? Nunca fui. Então, eu tive que estudar muito, fazer muitos exercícios, buscando ali ver como é que a banca gosta de cobrar os assuntos, né? Assim, falando de uma maneira resumida, eu tentei usar o método da exaustão mesmo, sabe? Estudar muito até entrar na cabeça, sabe? Quanto a atualidades, é uma matéria que as pessoas não costumam dar tanta relevância, mas ela é uma matéria muito aberta, né? Então, todo dia você tem fatos novos acontecendo o tempo inteiro, e como o TJ costuma cobrar entre 4 e 6 questões, numa prova que a nota de corte é 86 pontos, não dá para você simplesmente jogar fora essas 6 questões, né? Você precisa estudar muito e foi a filosofia que eu adotei. Eu falei, não, eu preciso ir muito bem nessa matéria e como ela é muito aberta, muito abrangente, eu vou ter que estudar muito. Então foi basicamente isso. Foi o método da exaustão também. Eu estudava muito informática e atualidades, né? Até fixar. Até fixar e no que tange atualidades, eu tentava acertar o que o examinador ia me pedir, né? Então, ele pode pegar qualquer fato e colocar na prova. Se eu não vi aquele fato durante os meus estudos, eu não tenho muito o que fazer, eu vou acabar errando. Então, eu tentava estudar muito para eu aumentava a chance do fato que eu vi durante o meu estudo cair na prova. E claro que para isso, para poder estudar muito essas matérias, eu tirava tempo de outras matérias que eu me sentia mais familiarizado, né? Então foi basicamente isso, muito estudo, muito exercício, né? E um pouco de sacrifício por outras matérias. Tá aí, essa é a chave do sucesso, né? Persistir. E qual foi o pacote do Estratégia que você adquiriu? Eu tenho uma assinatura ilimitada, né? Que me dá acesso a todos os cursos, né? Boa. E dentro disso, quais eram as ferramentas que você mais utilizava? Eu me considero um concurseiro mais conservador e tradicional nesse sentido. Então eu gosto muito de PDF. Eu gosto muito de pegar os PDFs. Eu gosto de imprimir, inclusive. A princípio eu não imprimia, mas depois eu falei, não, eu vou imprimir para ter o material ali físico, sabe? E gostava de grifar. Então eu fazia muito isso. Em alguns casos excepcionais, informática e atualidades, eu assistia também um pouco de videoaula também, né? Para ver o professor resolvendo o exercício. Mas no geral usava muito PDF. E você chegou a usar sistema de questões, simulados? Fiz muitos simulados e também fazia muitas questões. Usava o sistema de questões, né? Em revisão, como que você fazia? A revisão eu não tinha um método muito específico, sabe? Tem aquele método famoso do 24 horas, 7 dias e 30 dias, que o pessoal gosta de falar, né? Eu não sou muito desse método, né? Eu acho que cada matéria merece uma abordagem própria. Então, por exemplo, português foi uma matéria que na minha reta final eu revisei muito pouco, porque eu sentia que eu tinha uma base muito boa e eu tinha confiança de que eu poderia ir bem. O tempo que eu me dedicaria para essa matéria, então, eu reservei para informática, por exemplo. E a revisão foi muito exercício. Fiz muitos exercícios, resolvi as provas antigas, assisti também videoaulas como forma de revisão, né? Por que não? Então, eu não tenho um método, assim, uma receita de bolo, digamos assim, né? Eu fazia, é um pouco no meu feeling, assim, uma coisa bem pessoal, sabe? Direito, eu gostava muito de ler a lei, então eu lia direto a lei seca ali, na internet mesmo. Usava isso como forma de revisão. Matemática, que é uma matéria que eu também tinha uma base boa, pude então abandonar não, né? Mas enfim, dedicar um tempo menor para ela na minha reta final, eu revisei por exercícios, basicamente, né? Vi, né, para checar se eu estava em dia, né? Então, acho que é basicamente isso. Geralmente, quem faz direito tem mais dificuldade com matemática. Você ia bem, então? Pois é, eu ia bem. Isso é curioso. Da minha época de vestibular, eu estudei muito matemática. Eu era péssimo na escola. E aí, assim, eu peguei um trauma e falei, não, eu vou estudar muito para ser muito bom nisso. E aí, acabei virando o jogo. Eu fiquei melhor em matemática do que no resto. E, enfim, carreguei um pouco isso até hoje. Trouxe isso até hoje. Como que foi aquela sua última semana pré-prova de preparação? Você pisou no acelerador, no freio? Eu pisei no acelerador. Pisei no acelerador, eu fui aumentando o ritmo gradativamente. Eu tenho a percepção de que quanto mais perto da prova, é melhor você estudar bastante para aquilo ficar fresco, sabe? É o momento de você tentar revisar tudo o máximo possível,
sempre observando, é claro, a sua, digamos, a sua integridade física e mental, né? Não dá para fazer loucuras. Como eu acho que eu tinha um pouco essa noção do meu limite, eu estudava o máximo que eu conseguia. Então, basicamente isso. Aí realmente era de manhã, de tarde e de noite. E antes da prova você estava tranquilo, no emocional, eu digo? Tava tranquilo. Ou estava ansioso? Tava tranquilo. Eu já fiz outras provas, né, no passado e eu tava mais nervoso. Acho que essa eu tava mais tranquilo, sim. Quando você começou a resolver as questões, você se sentiu bem preparado? Me senti, mas aí eu comecei a ficar um pouco nervoso. Na prova, conta pra Sim, gente como foi. durante a prova. Ela mudou um pouco, né? Quem fez a prova sabe que o Tribunal de Justiça mudou um pouquinho a abordagem. Por exemplo, matemática, a prova de português, de direito. Claro que eu não fiquei desesperado, mas eu senti que não ia... Eu achei que eu estava muito bem preparado e eu ia muito bem. E quando chegou na prova, eu falei, isso vai ser o mais difícil do que eu pensava, né? Mas enfim, com o tempo eu falei, o que tiver que ser, vai ser, né? Então assim, não tem muito o que fazer, eu vou fazer a prova da melhor forma possível, né? Uhum. Então, e com o tempo ali na prova eu fui me acalmando. Assim, pensando de uma maneira geral, assim, o meu estado mental foi tranquilo, sabe? Eu dormi bem antes da prova, estudei antes da prova também, estava ali olhando ali um resuminho antes da prova. E apesar desse pequeno susto ali durante a prova, né, no começo, depois acho que acabou dando tudo certo. Foi se estabilizando. Fui me estabilizando, graças a Deus. Bom, como você considera o estratégia na sua trajetória, hein? Foi fundamental, porque além dele dar todo esse suporte em termos de material, de professores que conhecem a prova, né? Acho que o fato de você ter um curso que conhece o concurso, né? Conhece a prova e te dá esse direcionamento, você fica mais tranquilo, sabe? Tem gente que gosta de estudar sozinho, em algumas circunstâncias eu até faço isso, mas é bom ter aquele direcionamento, sabe? Uhum. Então, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é a questão da diversidade de materiais e de ferramentas, né? Isso é muito bom, porque você sabe que você nunca vai ficar na mão, né? Seja se você gosta da videoaula ou por PDF, ou enfim, fazer questões, você vai ter condição de fazer isso aqui, né? Tem para todos os gostos e estilos. Com certeza. Você chegou a usar outro material antes do estratégia? Cheguei a usar sim. Eu já usei outros materiais, né? E vim para o estratégia pensando mais nessa coisa de diversidade, né? Então, E assim, qual foi a principal diferença que você sentiu nessa mudança? olha, eu acho que essa coisa da diversidade. Eu acho que a estratégia tem isso num ponto que os outros não possuem, né? Essa questão da diversidade de ferramentas, de professores, esse conteúdo, essa coisa de estar oferecendo conteúdo o tempo inteiro, né? Isso é muito bom para o aluno. Então, e isso você não encontra em outro lugar, pelo menos eu não encontrei. Bom, se você pudesse elencar erros e acertos, José, quais seriam? Dentre os erros, eu vou falar de uma coisa que é um pouco extra estudo, que seria a questão de você se cuidar, sabe? De alimentação, de exercício, sabe? Eu negligenciei muito isso em prol de estudar o máximo de tempo possível. E eu acho que isso não vale muito a pena. Olhando para trás, eu deveria ter me alimentado um pouco melhor, encaixado uma rotina de exercício, sabe? Se eu tivesse feito isso, eu acho que a minha trajetória teria sido um pouco mais leve, ou menos difícil, né? Acho que... Uhum. Dentre os acertos, quando eu fui começar a estudar, eu sempre escolhi os melhores métodos de estudo. Eu pesquisei sobre estudar antes de começar a estudar. Então, vi quais eram as melhores ferramentas, os melhores cursos, os melhores professores, enfim, as melhores práticas. Eu fiz muito isso e aí sim que eu comecei a estudar. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Eu acho que eu cometi poucos erros no começo da minha trajetória e acho que isso colaborou para que eu tivesse essa nota agora. E você sempre teve apoio dos seus familiares e amigos? Já pensou em desistir em algum momento? Sobre desistência, não pensei. Quando eu larguei meu trabalho, eu falei, é isso aqui. Acho que eu sabia muito bem como é que era a vida na iniciativa privada. E aqui não faço uma crítica pejorativa, né? A questão é que o meu perfil já não era mais para aquilo. Uhum. Então eu migrei para a área de concursos convicto. Então assim, eu sabia que ia ser difícil e ponto final, né? Eu nunca pensei em desistir. E eu tinha o apoio familiar também. Tenho o apoio familiar. É claro que às vezes tem um pouquinho de cobrança, né? Principalmente na reta final, você acaba adotando uma postura mais radical, assim, né? De estudar muito, sacrificar demais a vida social. Mas, no geral, não tenho do que reclamar, né? Eu tenho um apoio familiar muito grande. Muito bom. Deu uma sumida, mas todo mundo entendeu o porquê. Para ser o segundo lugar, né? Com certeza. Você esperava o segundo lugar? Olha, não esperava. Ainda mais depois que eu fiz a prova, né? Que eu tomei aquele pequeno susto durante a prova, eu falei, não, aqui eu quero sobreviver, né? Lá na hora eu pensei isso, eu quero sobreviver e quero ser aprovado.
Eu tinha uma meta de tentar fazer uns 90 pontos, assim, né? Que era uma meta audaciosa, né? Então, quando vieram os 98, aí realmente eu falei, acho que eu fui melhor do que eu pensei, né? Melhor do que eu esperava. Pois é. Bom, então se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, que foi essencial para sua aprovação, o que seria? Bom, eu acho que assim, se eu fosse elencar alguns pontos-chave, eu diria a questão da constância. Então, assim, se você define o que você vai estudar de segunda a sábado, por exemplo, tente cumprir isso, sabe? Arrisca mesmo. Tirando os casos excepcionais que todo mundo tem na vida, você tem que cumprir isso, porque ao longo dos meses ou dos anos, isso vai formar ali um conhecimento muito grande para sua prova, né? Eu vou tentar aqui falar algo que não estou inventando a roda, mas quebrar um mito de que concurso não é para quem é inteligente, né? É para quem é esforçado e está disposto a fazer renúncias, né? Então, assim, não importa se você teve um ensino básico péssimo, não importa nada, sua origem, absolutamente nada. Se você tem o foco e você vai fazer isso com constância, eu acho que você consegue chegar, né? Você consegue a sua aprovação. É basicamente isso que eu entendo. Tá aí a dica, as palavras de José Avanzi, segundo lugar no TJ São Paulo, 98 pontos, pessoal. Não é para todo mundo. José, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou, obrigada também pela audiência. Se quiser ver outras histórias, navega aqui no nosso canal. Até mais.